Hoje, antes mesmo de qualquer pensamento correr pela sua mente, antes das preocupações tentarem tomar espaço no seu coração, existe uma verdade que precisa ser estabelecida. Você já está envolvido pela graça de Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi coincidência nem distração. Existe um Deus atento, amoroso e soberano que conduz passos, organiza encontros e conhece profundamente aquilo que sua alma precisa neste exato momento. Enquanto muitos começam o dia mergulhados em listas, cobranças internas e na sensação constante de que nunca é suficiente, você é convidado a iniciar este dia de uma forma diferente. Não sob pressão, mas sob graça. Não carregando o peso do "eu preciso fazer mais", mas descansando na leveza do "eu já sou amado". A graça não é uma recompensa para quem acerta tudo. Ela é um presente para quem entende que precisa de Deus todos os dias. A palavra nos ensina que em Cristo fomos alcançados por uma graça abundante, generosa, derramada sem medidas. Não é uma gota controlada, não é algo liberado aos poucos. É um oceano no qual você já está de pé, antes mesmo de você pedir, antes mesmo de reconhecer suas falhas ou seus medos, o preço já foi pago na cruz. O perdão, a restauração, a paz e a aceitação já foram liberados. Hoje, você não se aproxima de Deus tentando impressioná-lo. Você se aproxima como filho, como filha, como alguém que pertence. A graça muda tudo. Cura de dentro para fora, quebra o ciclo da culpa e silencia a mentira de que Deus está cansado de você. Pelo contrário, cada queda se torna um convite para chegar ainda mais perto. Que este seja o começo de um dia onde você não luta por aprovação, mas vive a partir dela. Onde seu coração descansa na certeza de que a graça de Deus já te alcançou e continuará te sustentando. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que você escolhe começar este dia debaixo da graça de Deus. Quando você se aproxima de Deus, é importante entender de onde você está se aproximando. A Bíblia não diz que você chega a um trono de condenação, nem a um tribunal frio, onde seus erros são expostos. A palavra afirma com clareza, é um trono de graça. Um lugar onde misericórdia é liberada e auxílio é encontrado exatamente no momento da necessidade. Muitas pessoas vivem como se precisassem rastejar até Deus, pedindo desculpas apenas por existir, tentando provar que merecem atenção. Mas essa nunca foi a intenção do Pai. Em Cristo, você não é um estranho tentando acesso. Você é família. Você não bate a porta com medo. Você entra com confiança, porque a porta já está aberta. A graça nos ensina a abandonar a mentalidade do esforço religioso e abraçar o relacionamento. Ela muda a lógica do coração. Deixa de ser, eu preciso fazer para ser amado, e passa a ser, sou amado. Por isso quero viver de forma que honre esse amor. É assim que a culpa perde força e a liberdade começa a crescer por dentro. Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de que falhou de novo, de que decepcionou a si mesmo, ou até mesmo a Deus. Mas a verdade é que a graça é maior que o seu erro. Toda vez que você cai, o céu não se afasta, o céu se inclina. Deus não recua quando você erra, Ele chama você para mais perto. Neste tempo, Deus não está formando pessoas perfeitas, mas corações rendidos. Ele não procura performance, Ele procura confiança. E quanto mais você entende a graça, mais sua alma é curada, restaurada e fortalecida para viver sem o peso da vergonha. Hoje, você pode se aproximar com ousadia, não porque acertou tudo, mas porque Jesus já fez tudo. Respire fundo. Você pertence a esse lugar. Se você recebe essa verdade no seu coração, escreva "Eu creio" nos comentários e declare sua confiança no trono da graça.
Em muitos momentos, o que mais pesa não são os problemas externos, mas a forma como você fala consigo mesmo por dentro. A mente relembra falhas, o coração revive quedas e a alma começa a acreditar na mentira de que Deus já deve estar cansado. Mas a graça entra exatamente nesse lugar para mudar a narrativa. Você não é definido pela quantidade de vezes que errou, mas pela fidelidade de Deus que sempre te levantou. Cada vez que você caiu e achou que era o fim, a graça se manifestou como recomeço. Deus nunca se surpreendeu com suas limitações e ainda assim decidiu te amar, te chamar e te sustentar. A graça quebra o ciclo da vergonha que diz: falhei de novo, então preciso me afastar. Ela substitui essa voz por uma verdade mais profunda: falhei, mas sou amado e posso voltar. E toda vez que você escolhe voltar, algo dentro de você é restaurado. A culpa perde força, o medo diminui e a esperança renasce. Quando a graça toca o coração, ela não apenas consola, ela transforma. Ela muda o tom da sua conversa interna, suaviza julgamentos severos e gera paciência onde antes só existia cobrança. Você começa a tratar a si mesmo com mais misericórdia e, naturalmente, passa a olhar os outros com mais compaixão. Neste tempo, Deus está te ensinando a viver não a partir do passado, mas a partir da cruz. Não a partir do erro, mas do perdão. Não a partir da queda, mas da restauração. Onde antes existia peso, agora começa a nascer leveza. Onde havia acusação, começa a surgir paz. Hoje, permita que a graça reescreva sua história interior. Você não é um fracasso em recuperação. Você é um filho, uma filha, sendo moldado pelo amor de Deus. Se você recebe essa palavra, escreva "A graça me levanta" nos comentários e declare isso sobre a sua vida. A graça de Deus não foi criada apenas para cobrir o que os outros veem. Ela foi liberada para transformar aquilo que ninguém vê. Deus não está interessado em maquiar comportamentos. Ele deseja curar o coração, renovar a mente e alinhar as reações que nascem no íntimo da alma. Muitas vezes, pedimos a Deus para mudar circunstâncias externas, mas o Espírito Santo começa trabalhando por dentro. Ele toca pensamentos, ajusta atitudes, suaviza respostas e cura feridas antigas que ainda influenciam nossas decisões. A graça não força mudanças, ela conduz transformações profundas e duradouras. Quando a pressão aparece, a graça nos ensina a reagir com fé. Quando a frustração tenta dominar, a graça nos lembra da paciência. Quando a ansiedade bate à porta, a graça se levanta como paz. Aos poucos, aquilo que antes era automático, irritação, medo, julgamento, começa a ser substituído por confiança, mansidão e esperança. Deus quer que sua vida reflita o céu não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas reações do dia a dia. No tom da sua voz, na forma como você responde mensagens, na maneira como lida com imprevistos. Tudo isso pode ser alcançado não por esforço humano, mas pelo agir silencioso da graça. Hoje, o Senhor te convida a abrir o coração e dizer: me transforma por dentro. Não apenas nos momentos de oração, mas em cada situação comum. Porque quando a graça governa o interior, o exterior naturalmente se alinha. Permita que o Espírito Santo reordene suas emoções, limpe pensamentos distorcidos e te conduza a uma vida mais leve, mais segura e mais cheia da presença de Deus. Se você deseja essa transformação interior, escreva "Senhor, muda meu coração" nos comentários e faça essa oração junto comigo. Existe um fardo silencioso que muitos carregam sem perceber, a necessidade constante de provar algo para Deus. É a ideia de que se orar mais, Deus se aproxima, mas se falhar, ele se afasta. Essa mentalidade gera cansaço, ansiedade espiritual e um coração sempre em dívida. Mas isso não vem do Pai. Isso não é graça.
A verdade é que Deus nunca se aproximou de você por causa do seu desempenho. Ele se aproximou por causa do sacrifício de Jesus. A cruz já resolveu aquilo que você tenta resolver com esforço. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. O descanso substitui a cobrança. O Senhor hoje te chama a abandonar o placar invisível que você mantém dentro de si. Onde você soma acertos, subtrai falhas e vive se avaliando. A graça declara: você já foi aceito, você já pertence, você já é amado. Não quando acertar tudo, mas agora. Quando você solta a performance, seu relacionamento com Deus se torna mais sincero. Você não precisa fingir força quando está fraco. Não precisa esconder dúvidas. Pode se apresentar exatamente como está, porque Ele prefere verdade do que aparência. Neste dia, Deus quer tirar de você o peso do tenho que impressionar e te entregar a leveza do posso descansar. Porque não é o seu esforço que sustenta a sua fé. É a graça dele que te sustenta todos os dias. Receba isso. Você não está em teste, você está em relacionamento. Se essa palavra te libertou, escreva "Eu descanso na graça" nos comentários e declare essa verdade. Quando a graça deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma realidade no coração, a forma de viver muda. Você para de acordar tentando conquistar aceitação e começa o dia consciente de que já foi aceito. Isso muda suas decisões, suas reações e até a maneira como você enfrenta desafios. Viver como quem já foi aceito gera segurança interior. Você não precisa se comparar, não precisa competir, não precisa provar valor. A graça estabelece sua identidade antes mesmo das circunstâncias. E quando você sabe quem é em Deus, o medo de errar perde força. A palavra declara que fomos aceitos no amado. Isso significa que Deus não apenas te tolera, Ele te recebe com prazer. Ele não se arrependeu de te chamar de filho, de filha. Mesmo nos dias em que você se sente fraco, confuso ou distante, a aceitação continua intacta. Essa consciência liberta o coração da necessidade de aprovação humana. Você não vive mais refém da opinião das pessoas, porque sua identidade está firmada em algo maior. A graça te ensina a ouvir a voz do Pai acima de todas as outras vozes. Hoje, Deus quer que você caminhe com a postura de quem pertence, cabeça erguida, coração em paz, espírito confiante, não por orgulho, mas por segurança, não por mérito, mas por graça. Que cada passo deste dia seja dado a partir dessa verdade. Você é aceito, amado e sustentado por Deus. Se você recebe isso para a sua vida, escreva "Sou aceito no amado" nos comentários e declare sua identidade em Cristo. A graça nunca foi feita para parar em você. Quando ela enche o coração, naturalmente começa a transbordar. Quem vive debaixo da graça se torna mais leve consigo mesmo e mais misericordioso com os outros. A dureza dá lugar à compaixão e o julgamento perde espaço para o amor. Da mesma forma que Deus é paciente com seus processos, Ele te convida a ser paciente com as falhas alheias. A graça nos ensina a enxergar pessoas não apenas pelo erro, mas pelo potencial que Deus colocou nelas, assim como Ele faz com você todos os dias. Hoje, em cada conversa, em cada reação, você tem a oportunidade de ser um reflexo do céu. Palavras carregadas de graça curam mais do que críticas afiadas. Um olhar de compreensão pode abrir portas que a cobrança jamais abriria. Jesus nos mostrou isso com perfeição. Ele nunca minimizou o pecado, mas sempre elevou a dignidade das pessoas. Graça e verdade caminham juntas. Onde a graça chega, existe espaço para restauração, mudança e novos começos. Deus quer usar você como um ponto de descanso para pessoas cansadas. Que sua presença gere segurança, não medo. Que seu tom gere esperança, não condenação. Que através de você, outros sintam o amor do Pai fluindo.
Permita que a graça que te alcançou hoje alcance também aqueles que cruzarem o seu caminho. Se você deseja ser um canal da graça de Deus, escreva "Quero viver essa graça" nos comentários. Ao longo do dia, situações inesperadas vão surgir. Pressões, atrasos, conversas difíceis, cansaço físico e mental. Mas a boa notícia é esta: a graça de Deus já está disponível para cada uma delas. Você não precisa enfrentar nada sozinho, nem confiar apenas na sua força. Quando as contas preocupam, a graça se manifesta como provisão. Quando o corpo se cansa, ela se revela como força renovada. Quando a mente se confunde, a graça traz clareza e direção. Deus já depositou tudo o que você precisa para hoje, antes mesmo do dia começar. A graça te ensina a mudar a postura interior. Em vez de viver no "e se tudo der errado", você passa a declarar: mesmo que algo não saia como eu planejei, a graça de Deus será suficiente. Isso gera paz, não porque os problemas desaparecem, mas porque a confiança cresce. Cada desafio se torna uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus de forma prática. A graça não é passiva, ela age, sustenta, capacita e conduz. Ela não apenas perdoa o passado, mas fortalece o presente e prepara o futuro. Hoje escolha responder às situações com essa consciência. Antes da preocupação, receba graça. Antes da irritação, receba graça. Antes do medo, receba graça. Ela está disponível agora, neste exato momento. Se você confia que a graça de Deus será suficiente hoje, escreva "A graça me sustenta" nos comentários. Quando você entende a graça, seu coração encontra descanso. Você percebe que não está andando sobre gelo fino, com medo de errar e perder tudo. Em Cristo, você está debaixo de um céu aberto, sustentado por promessas firmes e imutáveis. A graça silencia a voz da acusação que tenta te lembrar constantemente do passado. Ela declara que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso muda a forma como você encerra o dia. Em vez de se deitar preso à culpa, você descansa na certeza do perdão. Mesmo quando você reconhece que falhou em algum momento, a graça te convida a terminar o dia com fé, não com autoflagelação. Deus não espera que você carregue o peso do que Ele já perdoou. Ele deseja que você descanse como filho, não como alguém em observação. Que ao final deste dia, seu coração seja preenchido por gratidão. Gratidão pela ajuda invisível, pelos livramentos silenciosos, pelas correções suaves e pelo amor constante. A graça esteve presente o tempo todo, mesmo quando você não percebeu. Hoje, deixe o último pensamento da sua mente ser a verdade da palavra. Você é amado, aceito e guardado. A graça te cobriu, te conduziu e continuará fazendo isso amanhã. Se você escolhe descansar nessa verdade, escreva "Eu descanso na graça de Deus" nos comentários. Hoje, diante de Deus, você faz uma escolha espiritual poderosa: viver não mais pelo esforço, mas pela graça. Você entrega o peso da tentativa constante de acertar tudo e recebe a leveza de confiar em tudo o que Jesus já consumou na cruz. Sua vida não é um teste de desempenho, é uma história de amor que Deus continua escrevendo todos os dias. A graça declara que você é perdoado, restaurado e chamado. Não por mérito, mas por causa do sangue de Cristo. Ela te cobre quando você erra, te fortalece quando você fraqueja e te direciona quando você não sabe qual caminho seguir. É a graça que te levanta todas as manhãs e te sustenta até o fim do dia. Que, a partir de hoje, cada novo dia comece com essa consciência: eu sou amado. Que sua mente seja treinada a voltar para essa verdade sempre que a culpa tentar falar mais alto. Que seu coração aprenda a confiar mesmo quando não entende. E que sua vida inteira se torne um testemunho silencioso, porém poderoso, da graça de Deus, operando de dentro para fora.
Você não vive de migalhas, você vive de uma fonte inesgotável. Não anda com medo de perder, mas com a certeza de que está guardado. E enquanto Deus escreve sua história, Ele usa a graça como a tinta principal. Receba este dia, esta vida e este futuro como um presente do Pai. Descanse, confie, caminhe, a graça vai te conduzir. Se essa oração falou profundamente com você, escreva "Amém, eu recebo" nos comentários e declare que sua vida será vivida pela graça, hoje e sempre. Se essa oração falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu paz, alívio ou até lágrimas, isso não foi coincidência. É a graça de Deus te alcançando exatamente onde você está. E eu quero te convidar a não caminhar sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, nós escolhemos viver pela graça, não pela performance dia após dia. São orações, palavras e reflexões para fortalecer sua fé, curar sua alma e te lembrar quem você é em Deus, mesmo nos dias difíceis. Então, se você deseja continuar recebendo conteúdos que te aproximam de Deus, sem peso, sem culpa e sem religiosidade vazia, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e fazer parte dessa família que está aprendendo a descansar na graça. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo sobrecarregado, se cobrando demais ou se sentindo distante de Deus. Às vezes, uma simples oração pode ser o recomeço que alguém tanto precisa. E lembre-se, você é amado, aceito e sustentado pela graça. Nos vemos no próximo vídeo.